Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, meus amigos do Terraço Cast, Fernanda Mello aqui falando com vocês para mais um episódio extraordinário do nosso podcast favorito. Quem aqui gosta desses episódios especiais? É sempre bom dar um merecido espaço exclusivo quando o assunto é igualmente extraordinário. E para o 390, eu recebo aqui uma pessoa sensacional, a advogada tributarista Bruna Ataide, para comentar mais um capítulo sobre a modernização do sistema tributário do Brasil. Bruna, seja bem-vinda ao Terraço Cast. É um prazer recebê-la por aqui, então se apresente para nós. Olá, pessoal do Terraço, caros ouvintes. Eu sou a Bruna Ataide, eu sou advogada pela FRJ, pós-graduada em Tributação e Planejamento Fiscal pela UERJ e advogada consultiva do Bichara Advogados. Nós escolhemos a pessoa certa para o tema de hoje. Você, terraceiro que já ouve o Terraço Cast de longa data, já acompanhou alguns bons episódios em que o assunto foi o sistema tributário do Brasil e tudo que se debate a respeito. Por exemplo, lá no 340, ainda na época das eleições, nós recebemos 2 convidados para nos contarem o que os presidenciáveis propunham para o lado tributário. Agora, 50 episódios do Terraço Cast depois, continua sendo um assunto relevante. Existe um tema que há muito tempo se espera: a modernização do sistema tributário brasileiro para que o Brasil vivencie uma tributação mais fácil de se entender e mais justa. Então, já que eu estou aqui na presença de uma especialista, Bruna, explica pra gente quais são as questões atuais que justificam a urgência desse debate. Bom, hoje o Brasil tem uma das cargas tributárias sobre consumo mais altas do mundo. E, por outro lado, a tributação da renda ela não é tão alta assim. Só para vocês terem uma ideia, 44% do que é arrecadado no Brasil hoje é proveniente da tributação sobre o consumo. E, por outro lado, só 21% representa a tributação da renda. Quando a gente olha para o outro lado, quando a gente olha para os países desenvolvidos, o cenário é completamente inverso. Se a gente for pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a tributação sobre a renda lá representa 44% da arrecadação, no Reino Unido, 38%. E a consequência natural desse sistema para a gente é um aumento de desigualdade. Afinal de contas, a tributação sobre o consumo atinge todo mundo igualmente. E um segundo ponto de atenção também é a complexidade do nosso sistema. São diversas legislações municipais, estaduais, cada uma com regras distintas, complexas. Tudo isso vai tornando o compliance das empresas com as obrigações tributárias muito custosas e demoradas. Isso acaba distanciando a gente dos demais países ao redor do mundo. E aí, a discussão sobre a reforma tributária, ela vem para tentar mudar isso. A reforma da legislação brasileira sobre preços de transferência também vem com esse mesmo objetivo, de tentar aproximar a gente do que vem sendo praticado por essas maiores economias do mundo. Desigualdade social pelos mais pobres pagarem mais impostos e um sistema complexo de tributos realmente não é sustentável. Eu sei que o imposto sobre consumo é uma discussão quente aqui no Brasil, mas também percebi que no final da sua fala você comentou sobre os preços de transferência, que é justamente o que a gente quer abordar aqui hoje. Comenta mais sobre isso. Bom, mas o que seria um sistema de preços de transferência? As regras de preço de transferência, elas foram criadas pela OCDE lá atrás, lá na década de 90, para tentar otimizar a tributação das empresas que realizam operações com outras empresas em paraísos fiscais ou que sejam do mesmo grupo econômico. Como, por exemplo, entre uma multinacional que está localizada no Reino Unido, mas que tem uma sede aqui no Brasil. E aí, o que se busca com essas regras de preço de transferência é evitar que as operações entre essas empresas que são relacionadas, elas sejam utilizadas como uma forma de planejamento fiscal abusivo, manejando o lucro entre essas empresas, de modo que no final a tributação do grupo como um todo seja reduzida. Então, basicamente, os preços que são praticados nessas empresas vinculadas, elas são comparados com os preços que são praticados no livre mercado em condições parecidas para a gente chegar num preço médio. Então, a ideia do preço de transferência é você ter um preço parâmetro para você comparar com o preço que você praticou, para ver se a empresa não está mandando mais dinheiro para fora e nem está deixando de trazer dinheiro para o país. Bruna, eu tô curiosa, porque agora não, já faz uns 2 meses, né? No dia 14 de junho de 2023, nós tivemos aqui no Brasil a Lei 14.596 sobre as regras de preços de transferência relativas ao imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, o famoso CSLL.
Comenta aqui pra gente qual o contexto disso e o que a gente pode esperar daqui em diante. Lá em 96, quando essas diretrizes que foram estabelecidas pela OCDE foram trazidas para o Brasil, elas foram trazidas de uma forma mais objetiva. O que foi estabelecido aqui foi uma sistemática de margem fixa de lucro que deveria ser observada por todas essas empresas. Acontece que a economia com o tempo foi se alterando, a gente teve criação de novos modelos de negócio, aumento de operação com intangível e até mesmo uma maior complexidade nas operações de prestação de serviço. O Brasil mesmo foi se inserindo mais em questões de comércio exterior. E com isso a legislação meio que parou no tempo. Essa metodologia hoje ela não é mais suficiente para abranger o novo cenário do comércio exterior que o Brasil tem inserido. E, além disso, o sistema que a gente tem hoje acabou sofrendo muita pouca mudança ao longo dos anos. A gente acabou ficando defasado se a gente fosse comparar com os outros países da OCDE. Então, o que se espera a partir da publicação da Lei 14.596 é que o Brasil passe a utilizar a mesma sistemática de preço de transferência dos países da OCDE. Basicamente, o que mudou com a publicação dessa lei é a forma como você vai calcular o preço parâmetro e quais vão ser as operações que vão ser abrangidas por ele. Um dos principais pontos de alteração é que agora as metodologias de cálculo desse preço vão ser aplicadas de acordo com as particularidades daquela operação. E aí a empresa não pode mais, por conta própria, escolher qual é a metodologia que é mais benéfica para si. Isso, inclusive, pode até representar um incremento na arrecadação. A nova lei ela também traz umas novas regras de dedução dos valores que são remetidos para o exterior a título de royalties ou assistência técnica. Uma outra inovação que é super importante é a inclusão de previsão sobre o contrato de compartilhamento de custo entre empresas que estão localizadas em países diferentes. Até hoje a gente não tinha uma previsão sobre isso em lei e esses contratos eles não tinham uma regulamentação específica, apesar deles serem aplicados aqui no Brasil. E com certeza esse novo sistema como um todo, essa nova legislação, ela vai tornar o país mais competitivo, principalmente para essas empresas que pagam royalties por o exterior, fazem operações com intangíveis, fazem parte de um grande grupo econômico, são uma multinacional. Isso porque antes era muito comum que as empresas utilizassem os parâmetros da OCDE para fazer os cálculos dos tributos e aí depois elas precisavam fazer ajustes nesses cálculos antes de fazer o envio ou receber valores do Brasil. Ou seja, no final, essas mudanças elas vão fomentar a segurança jurídica para todo mundo e acaba fazendo também com que o país seja mais atrativo como um todo para a multinacional que talvez queira começar o seu negócio aqui. Tem 2 meses que a lei de preço de transferência ela foi aprovada, mas infelizmente a gente ainda não tem uma visão detalhada de como esses métodos de cálculo dos preços vão funcionar, porque isso ainda depende de uma regulamentação da Receita Federal. E a opção por essa nova metodologia, ela hoje é opcional, mas a partir de 2024 ela passa a ser obrigatória. Então hoje o que nos cabe é acompanhar o que vem aí da Receita. É bem capaz que em 2024, quando esse assunto estiver bombando, você, terraceiro, se lembre dessas reflexões do episódio 390 do Terraço Cast. E por hoje é isso, Bruna. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. As portas estão sempre abertas para você. É isso, gente. Obrigada ao pessoal do Terraço pelo convite. São muitas mudanças importantes, positivas para o país, assim como muitas outras que estão por vir. Então, caso ouvintes tenham mais alguma dúvida ou queiram discutir mais um pouquinho sobre esse assunto, vocês podem me achar pelo meu LinkedIn, Bruna Taide. Um beijo a todos! Terraceiro, o seu comentário sobre os temas que a gente traz por aqui é sempre super bem-vindo. Então, venha conversar conosco nas redes sociais do Terraço Econômico. E, se você gostou do que ouviu, encaminhe o podcast para um amigo que gosta de receber conteúdo semanal bem apurado. E eu me despeço por aqui. Você já sabe, estou em todas as redes sociais como SigaFefa, @SigaFefa. E por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Valeu! Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.